Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Brinquei com um fantasma? Olá, Daniela, me chamo Alice e sou do interior de Pernambuco. Já enviei outros relatos e você leu no episódio 373. O que vou relatar aqui aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 8 anos de idade. Um dia, minha mãe teve que me levar junto com ela para uma reunião que aconteceria no colégio que um dos meus irmãos mais velhos cursava o ensino médio, em comemoração ao Dia das Mães. Ela não tinha com quem me deixar. A reunião começou por volta das 9 horas da manhã e eu era a única criança lá. A reunião / festinha estava acontecendo dentro de uma das muitas salas de aula do colégio. Tinha uma mesinha improvisada com um café da manhã para as mães, com bolos, café, sucos, pães e frios. A sala estava muito barulhenta e quente. Eu estava agoniada com o calor e o barulho, e pedi para minha mãe deixar eu ficar do lado de fora da sala. A porta estava aberta o tempo todo, e por isso ela deixou, mas disse para eu ficar por perto da sala e não sair de dentro do colégio. Agora vou descrever a estrutura do lugar. Havia um portão de entrada bem grande e largo, onde de fora dava para visualizar algumas janelas das primeiras salas de aula. Antes de chegar ao portão que dava acesso ao interior do colégio, tinha mais um portão menor, que dava de frente a um corredor, que levava até a porta da biblioteca. Nas laterais do corredor havia, respectivamente, a sala da secretaria no lado esquerdo, de frente a ela ficava a sala da direção no lado direito. Ao lado desta ficava a sala dos professores, e à frente dela, no lado esquerdo do corredor, havia finalmente o portão largo que dava acesso às salas de aula e ao refeitório. Preciso dizer também que essas salas eram enfileiradas e unidas, parede com parede, um grande retângulo dividido em dois por uma única parede, como um vagão de trem. À frente ficava um corredor aberto e então vinha o refeitório, e mais um corredor aberto, e assim seguia com mais 2 fileiras de salas. Na última fileira tinha uma área com uma enorme caixa d'água que ficava no alto de uma torrinha. Mas nenhum aluno tinha acesso porque era cercado com muros e um portão que estava sempre fechado. Eu consigo descrever tudo isso porque, anos depois, já com 14 anos, eu tive que estudar lá e estava exatamente igual. Voltando ao relato. Eu saí e sentei na calçada em frente à porta da sala que estava acontecendo a reunião. Fiquei bastante tempo ali observando as pedrinhas no chão, morrendo de tédio e pensando: achei que teria alguém para brincar comigo aqui. Queria ter ficado em casa. Ao finalizar esse pensamento, ouvi risadinhas de criança. Olhei à minha volta e vi uma garotinha do outro lado do corredor aberto, próxima à parede de trás das salas da fileira da frente. Estava longe, mas deu para ver que ela tinha mais ou menos a minha idade. Estava descalça, usava um vestido branco até os joelhos. Era branquinha. O cabelo era liso, preto e curto acima dos ombros, com uma franja acima dos olhos. Parecia a Tainá daquele filme antigo. Tainá, uma aventura na Amazônia. Ela sorria para mim e fazia aquele gesto de chamar com a mão. Respondendo a ela, eu fiz um gesto do tipo: espera aí, e entrei de volta na sala da reunião. Falei para minha mãe que uma menina estava me chamando para brincar. Ela disse que eu poderia ir brincar, mas me alertou mais uma vez a não sair de dentro do colégio. Saí da sala e a garotinha ainda estava lá, no mesmo lugar. Fui então andando em direção a ela. Mas a cada passo que eu dava, ela recuava, se afastando, andando de costas sem tirar os olhos de mim. Até que pensei com a minha mente inocente de criança: ela quer brincar de pega-pega. Comecei a correr atrás dela e ela corria de mim, zigue-zagueando entre os corredores abertos. Ela dava risadas e eu também. Estava me divertindo muito e ficamos nessa correria por algum tempo. Então, num dado momento da brincadeira, ela correu e virou na esquina do último bloco de salas, aquele que tinha a área da caixa d'água. Eu a segui e já estava bem próxima a ela, quase a tocando. Quando eu virei também a esquina, dei de cara com o portão de acesso à caixa d'água que estava fechado. Tinha cadeiras empilhadas por todo o muro do portão. Era impossível alguém conseguir escalar por ali sem sofrer um acidente ao derrubar as cadeiras, mas ela estava lá dentro. Nesse momento, eu fiquei paralisada. O medo começou a tomar conta de mim. Ela voltou a me chamar com gestos, e eu ainda sem entender a situação, falei em voz alta: eu não consigo passar. Como você passou pelo portão?
Ela não me respondeu, apenas deu as costas e sumiu como fumaça, bem diante dos meus olhos. Senti um arrepio gelado percorrer o meu corpo dos pés à cabeça. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu voltei correndo em direção à sala que acontecia a reunião. Minha mãe viu meu estado, suada e assustada, com os olhos marejados e arregalados de medo, e despretensiosamente perguntou: "O que aconteceu, menina? Está pálida, parecendo que viu um fantasma." Eu só sentei no colo dela e abaixei a cabeça. Não falei nada. Só fiquei ali torcendo para a reunião acabar. Meu nome é Giovana, sou de São Paulo, capital. Minha história aconteceu no final de 2023. Não é algo assustador, mas ainda hoje me intriga. Sempre morei com meus avós paternos na mesma casa, daquelas em que uma parte fica em cima e outra embaixo. Sempre fomos muito próximos, nos víamos todos os dias. Meu avô era como um segundo pai para mim. Me levava ao trabalho, comprava as comidas que gostávamos e sempre me ensinava o verdadeiro significado de família. Em 2022, descobrimos que ele estava com cirrose hepática. Com o tempo, começou a ter ferimentos nos braços e pernas, mas escondia isso de toda a família. Em novembro de 2023, começou a sentir fraqueza, chegou a quase desmaiar na garagem e foi levado ao hospital. Lá, descobrimos que estava com sepse, uma infecção grave que se espalha pelo corpo e faz os órgãos pararem de funcionar. Meu avô tinha 76 anos, infelizmente não resistiu. Ele ficou internado por 4 dias, mas meus pais esconderam de mim a gravidade da situação. Tenho ansiedade, síndrome do pânico e depressão, e acredito que eles não queriam lidar com possíveis crises minhas, já que sempre fui muito apegada a ele. Meu avô foi internado numa quarta-feira e no sábado de manhã tive um sonho. Nele, eu via um homem muito grande, como um gigante, e eu era pequenininha diante dele. Ele vestia roupas brancas e estava em um ambiente completamente vazio, como se fosse uma grande caixa branca. Tentei olhar para o seu rosto, mas não consegui. Ele brilhava como o sol, impossibilitando que eu o enxergasse diretamente. No sonho, eu me ajoelhava e suplicava para ele não tirar meu avô de mim, dizendo o quanto eu o amava. Esse homem apenas me respondia, repetidamente: "Confirme, confirme." Foi quando acordei. Levantei correndo e fui até a sala, onde minha mãe estava. Meu pai não estava em casa. Perguntei diretamente se meu avô havia falecido. Ela me disse que o hospital havia ligado, mas sem dar detalhes. Porém, quando ligavam assim, geralmente significava que sim. Contei a ela sobre o sonho e choramos muito juntas. Conversei com algumas pessoas sobre essa experiência e algumas me enviaram um trecho da Bíblia, Mateus 17:2. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Já outras pessoas da religião espírita disseram que poderia ser meu mentor espiritual, me preparando para a realidade. Não sigo nenhuma religião, mas acredito em muitas coisas. Confesso que esse sonho, de certa forma, me trouxe algum conforto, embora a saudade do meu avô ainda seja imensa. No seu velório, tenho certeza de que foi o dia em que mais chorei na minha vida. Todos que estavam lá diziam que a família que ele construiu era linda, pois permanecemos unidos ao redor dele durante toda a cerimônia. Esse é o meu relato. O que você acha que foi isso? Obrigada, Giovana, por enviar o seu relato. Bom, como você mencionou aqui, para os cristãos, eles acreditam que foi Jesus. Então, para eles é Jesus e não deixará de ser. Já para os espíritas, é um mentor também. Acredito nas duas, se tiver mais também. Então, isso varia muito de religião para religião. Importante mesmo disso é que isso acabou trazendo um conforto para você, né? Que eu acho que é o mais importante. Não foi uma coisa ruim, né? Você sentiu ali, independentemente da denominação que deem a isso, né? Importante foi o sentimento, né? Que essa visão, esse sonho trouxe para você. E muito obrigada por enviar sua história. Espero que esteja bem agora. Sei que não é fácil, mas é isso, né? Temos que viver, continuar a vida que segue. Desejo melhoras para você. Será que viu Saci? Olá, meu nome é Laís, tenho 25 anos. Minha família foi atormentada desde sempre. Minhas tias e minha mãe contam histórias aterrorizantes. Posso voltar outras vezes e contar mais relatos sobre elas. Hoje vou falar das experiências que tive. O primeiro relato se trata da primeira ocorrência que tive e se passa na cidade de Tapetininga, no interior de São Paulo.
Aos 3 anos de idade, fomos minha mãe, minha avó e uma tia na casa de outra tia, que tinha 5 filhos, 3 deles um pouco mais velhos que eu. Essa tia em questão morava em um apartamento da CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, que, querendo ou não, era um pouco abandonado. A área que os moradores usavam para estender as roupas ficava do lado de fora do prédio. Vou descrever um pouco melhor. Eram mais ou menos 12 blocos de apartamentos, e cada um desses blocos tinham portões na frente e atrás. No portão dos fundos, para trás, ainda era o terreno dos apartamentos onde ficavam os varais, e atrás dos varais, um campo enorme e aberto, com mato bem alto. Lembro do mato ser maior que meus primos mais velhos, que nessa época tinham em torno de 7 a 10 anos. Agora, voltando ao relato. Estávamos brincando na área dos varais, eu, meus primos e muitas outras crianças que moravam naquele bloco. Começou a escurecer e as crianças foram indo embora para suas casas, pois ali não tinha iluminação. Já escuro, por algum motivo, meus primos subiram para casa e eu fiquei brincando sozinha no breu. Isso aconteceu há 22 anos e eu ainda lembro nitidamente. Já estava noite e eu estava brincando com uma bola vermelha que, em determinado momento, caiu e foi parar no começo daquele mato bem alto. Na inocência de uma criança de 3 anos, eu não estava com medo e nem senti medo. Simplesmente comecei a caminhar em direção ao matagal para pegar a bola, quando ouço uns barulhos, pois os varais eram de cabo de aço, e eu comecei a ouvir uns cabos batendo uns nos outros, e aquele som chamou minha atenção. E eu olhei em direção ao barulho, e meu corpo ainda se arrepia quando lembro. Quando olhei nos varais, tinha uma criatura pequena. Era uma silhueta de menos de 1 metro. Era preto e sólido. Eu não conseguia ver através daquilo. Tinha apenas uma perna e um gorro. E imediatamente o sorriso daquela criatura me congelou. Estava sorrindo para mim, com um olhar macabro. E o sorriso saía para fora do que seria a cabeça, quase alcançava a altura do gorro. Eu simplesmente congelei. Não conseguia parar de olhar. Não conseguia correr e fiquei paralisada por não sei quanto tempo, só olhando aquela figura que conseguia se equilibrar em uma perna e em cima de um varal. Quando finalmente consegui gritar, fiz isso. Gritei como se estivesse prestes a morrer. Gritei com toda a minha força. Nisso, as pessoas começaram a sair nas janelas para ver o que estava acontecendo e por que eu estava gritando. E assim que comecei a gritar, minha mãe, que estava na casa da minha tia, no 4º andar, ouviu e na mesma hora soube que era eu que estava gritando e desceu correndo. Assim que ela me pegou no colo, aquele negócio sumiu. Ela me pegou e perguntava desesperadamente por que eu estava gritando daquela forma e o que tinha acontecido. E nisso começamos a subir as escadas. Eu ainda estava no colo e consegui ouvir os assobios e me lembro de falar para ela com voz de criança. Shhh, escute, você não está escutando o barulhinho dele? E ela falava, não, Laís, não ouço nada. E eu insistia. Mãe, escute, olha o barulhinho dele, é assim, ó. Shhh. A criatura não tinha assobiado para mim e não sei como eu sabia que aquele era o barulho que aquela criatura estava fazendo. Lembro até essa parte nas escadas, e depois disso, minhas tias, minha avó e minha mãe contam o que aconteceu já dentro do apartamento. Elas falam que me perguntavam o que eu tinha visto, e eu tentava ficar numa perna só e falando que o barulho era... e que ele tinha um gorro. Minha avó deduziu que era o Saci, e minha mãe ficou muito brava. Seja o que fosse, ela xingou, expulsou e ficou muito brava por ter me assustado. Nessa época eu ainda não frequentava a escolinha. Não tinha como eu saber da existência desse personagem do folclore brasileiro. Acredita em Saci? Não. Como não acredita em outros personagens do folclore? Acredito que seja o próprio Coisa Ruim que usou dessa forma para me aterrorizar. Graças a Deus, essa foi a única vez que de fato vi alguma coisa. Meus outros relatos são sobre escutar. Antes de iniciar a segunda parte dos relatos, quero deixar claro que não tenho preconceito com as religiões de matriz africana. Dos meus 13 aos 18 anos, morei em uma casa que ficava ao lado de um terreiro. Tinha apenas uma casa separando. A maior parte das minhas experiências ocorreram nessa casa. Certa vez, era domingo, e como de costume, minha mãe, meu padrasto, meu irmão e minha irmã foram para a casa da minha avó, e eu não quis ir. Minha mãe me chamou dizendo que estava indo. Falei ok, e voltei para o meu quarto, e fechei a porta. Ouvi o portão fechando, ouvi a porta da sala fechar, e ouvi passo do meu padrasto, que anda arrastando o pé.
indo em direção ao quarto dele. Ainda pensei, acho que meu padrasto não foi e ficou em casa comigo. Se passaram horas e eu saí do quarto para comer alguma coisa. E fui procurar meu padrasto porque queria falar alguma coisa para ele e não encontrava ele em lugar nenhum. Ele não estava em casa e imaginei que ele tivesse ido para a casa da minha avó em outro horário e que apenas eu não tinha ouvido ele sair. Quando eles chegaram em casa mais tarde naquele dia, comentei com ele em tom de piada. Você saiu escondido? Porque eu não vi você sair. Aí ele respondeu. Não, eu fui junto com a sua mãe na casa da sua avó. Para de me enganar, eu vi você fechar a porta e ouvi seus passos indo para o quarto logo depois que minha mãe saiu. Minha mãe disse, não, Laís, ele saiu daqui comigo. Eu não fiquei com medo, mas pensei, e os passos que ouvi? De quem eram? Outra vez me lembro em flash de memória de acordar algumas vezes durante a noite e sentindo um cheiro sufocante que depois minha mãe falou ser enxofre. Por último, um relato não tão assustador, mas intrigante, pois envolve uma tragédia. Em 2021, eu morava em Tupéva, cerca de 60 quilômetros da capital de São Paulo, numa chácara. Era uma casa bem grande, com 4 quartos, piscina, churrasqueira e um quintal enorme. Tinha amizade com os donos da casa, eram muito legais conosco. Eles tinham 4 filhos. E antes de alugar, eles moravam nessa chácara com todos os filhos. O mais velho era o que mais gostava da chácara, porque passou boa parte da vida lá. Em determinado período, ele teve depressão. Ele era caminhoneiro e ainda lutava contra seus monstros internos. Até que um dia ele viajou para Recife. E já tarde da noite, ele mandou para a mãe dele a localização do posto de gasolina em que ia passar a noite. Se despediu dos irmãos, entrou no baú do caminhão e tirou a própria vida. Quando a mãe dele viu as mensagens, ligou desesperada, mandava mensagem e ele não retornava, pois já havia cometido o ato. Ela ligou para a polícia e passou a localização. Ele foi encontrado pela manhã. Todos ficamos tristes, pois ele era novo. Não me lembro exatamente, mas acho que ele tinha 30 anos. A mãe evangélica ficou desolada, pois a preocupação dela era que o filho iria para o inferno por cometer tal pecado. E também por ter perdido um filho e ser do jeito que foi. Enfim, fizeram todos os trâmites e trouxeram o corpo dele de avião. Poucos meses depois, comecei a me sentir estranhamente desconfortável em casa, como nunca havia me sentido antes. E não era medo, pois logo que ele faleceu, eu não senti medo. Até que um dia, eu estava no meu quarto e comecei a me sentir observada. E sem motivo algum, eu postei isso nos stories do WhatsApp. Minha prima que estava em casa viu e foi até meu quarto e sentou na minha cama para a gente conversar e me distrair. Até que em determinado momento, estávamos falando sobre outras coisas e eu senti uma presença. Meus olhos lacrimejaram e minha prima disse, que foi? Respondi, estou sentindo de novo. Ela me mostrou o braço dela arrepiado e respondeu, eu também acabei de sentir algo passar por mim. Pouco tempo depois me mudei, por outros motivos. Se era ele, não sei, mas foi bem estranho. Esses foram meus relatos de hoje e assim que der, volto para contar as histórias da minha mãe e minhas tias. E esses foram os relatos da Laís, que eu recebi no e-mail. Obrigada, Laís, por enviar suas histórias e já estou ansiosa para receber as histórias da sua mãe e das suas tias. Fico aguardando. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.